Olá, bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal no YouTube. Eu vou explicar hoje como pintar água em uma paisagem aqui nessa pequena cachoeira. Vou explicar detalhadamente que não tem segredo, a questão é aprender sobre cor, valor e forma. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. E lembrando, se você quer esse passo a passo completo, tem ele aqui em tempo real, todinho, na minha área de membros. É só você vir fazer parte da comunidade. Então, vamos para mais essa aula. Bom, chegando aqui ao final, na última aula aqui deste preenchimento aqui, agora para trabalhar na água. Lembrando, aqui eu vou começar preenchendo de vermelho óxido com azul, com predominância de azul. Enquanto eu vou preenchendo, eu vou falando um pouco aqui sobre este vídeo. Aqui eu tenho uma visão mais focada na parte inferior da pintura, inclusive subir aqui um pouquinho para ficar à frente do cavalete, Bom, então essa pintura já foi feita algumas aulas anteriores, Desde do desenho até no momento da vegetação, no momento outra aula aí para as pedras, para agora chegar na aula das águas. Então, se você ainda não viu, tem as outras aulas aí anteriores para que você possa acompanhar, inclusive falando sobre essas cores e os materiais já utilizados. Veja, eu vou usando o escuro, que é a mistura de vermelho óxido com azul, e à medida que eu afasto com predominância de azul. À medida que eu afasto da cor mais escura e avanço para a cor mais clara, eu preciso começar a pôr vermelho óxido, porque já é a transição para a cor mais clara. E depois do vermelho óxido, entra uma quantidade bem aumentada de amarelo, de laranja, quer dizer, com um pouco já de amarelo. Aqui cuidado ainda porque não pode ter o branco. E o pincel é um pincel assim de número 20, um pincel maior por se tratar de áreas grandes. Então esse preenchimento inicial, ele ainda não é detalhado, mas eu já busco fazer aí o degradê. Aqui eu já vou começar a colorir com um pouco de amarelo também, que já é um pouco da pincelada final, mas ainda não é o final propriamente dito. Por quê? O que eu costumo fazer? Eu costumo colocar todas as cores semelhantes, no caso aqui do lado esquerdo, eu vou colocar cores também semelhantes às que eu acabei de utilizar. Porque assim eu não fico trocando de cor toda hora e eu consigo fazer com que o processo renda mais, o preenchimento fique mais sistematizado aqui, que o processo fique mais otimizado, Acho que o nome mais ideal seria esse. Otimizar o trabalho para otimizar o tempo também, ou seja, otimizar é fazer com que a coisa flua melhor. Então, para não ter que mudar de cores muitas vezes, visto que eu tenho esse tom aqui, tenho aqui neste lugar também, tenho aqui nesta lateral. Então, eu vou colocando todos os lugares onde tem essa gradação para depois começar nos outros tons que tem mais azul, E aí eu vou pintando com pinceladas em X, para preencher. Veja que aqui eu coloquei 2 pontos de preto, que são pedras que estão por baixo da água, que foi esse. Preto assim, vermelho óxido com azul. Esse, vermelho óxido transparente mais azul ultramar. Só para servir de referências, para mim não perder por completo o desenho. Porém, eu poderia perder também, mas eu acho melhor pelo tamanho aqui, conservar um pouco esses espaços para depois não ficar tão preocupado em fazer no local certo esses reflexos, essas pedras que estão embaixo d'água. Então já busco deixar essas marcações, que pelo menos são as maiores. Aí depois as menores, as que estão entre essas formas que eu deixei, aí eu vou desenhando, de novo.
Então veja, esse é o preenchimento geral. Sempre lembrando, cada vez que eu pegar mais tinta, eu busco pegar uma cor um pouco, ligeiramente diferente da cor anteriormente aplicada, para criar uma variação mais cromática, mais rica de cores do que o processo de encher tudo de uma única cor. Essas outras partes, as cores vão ficando com predominância de mais verde, né? Então começa a pegar os tons verdes e começa a dar pinceladas de verde próximo a essas cores, né? Então aqui eu tenho os verdes, que são uma mistura de verde com laranja, que já tinha ficado pronto da vegetação, e eu começo fazendo este preenchimento, fazendo um pouco, eu tenho uma pequena separação deste tom marrom para o tom mais verde, né? Porém, eu não tenho uma nitidez entre os dois. Então, eu vou colocando, mesclando, né? À medida que eu faço um, eu mesclo um no outro. E aqui já entra bastante amarelo claro. Amarelo claro não, né? No caso é o meu amarelo mais escuro, mas aí essa cor amarela está clareando esses verdes. E amarelo claro também. Veja que o amarelo cádmio escuro aqui já acabou. À medida que alguma cor esteja acabando, eu limpo o local onde ela estava, porque desse jeito eu não contamino, e coloco uma nova quantidade ali. Ó. Então essa é uma forma de não contaminar a cor, né, digamos assim. Porque quando vai ficando mais claro, eu começo a usar mais desses dois amarelos. Ainda sem o branco, né? Porque o branco ele já empalidece demasiadamente, então eu deixo o branco, se precisar utilizar, mais para o final. Vou fazendo todo esse preenchimento dessas áreas onde esse tom mais esverdeado se torna predominante. É claro, não vai ser puro, né? Veja, eu coloco esse tom de verde, pego um pouco desses tons cinzentos, um pouco de vermelho, para que a cor desse tom verde fique mais pálida, né? Uma cor não muito viva, como a cor das pedras, por exemplo, dos reflexos. E aí com isso eu vou fazendo esse preenchimento. Sempre, na hora que for entrar na outra cor, levanta um pouquinho o pincel para que as duas cores se fundam, né? Eu vejo não tem mais coloração dessa, que eu vou por cores, né? Eu vou fazendo tudo preenchimento aqui dessas cores mais esverdeadas. E em seguida para fazer a cor da água, né, da espuma, que é predominantemente azul. Então eu vou colocar bastante azul e assim, já com a sujeira, né? Azul, estou deixando esbarrar na mistura do vermelho óxido com azul, que aí com isso o azul fica mais escuro e tem um pouquinho de branco também. Aí eu vou fazendo as provas, os testes. Aqui é uma cor um pouco mais escura, então eu deixo ainda prevalecer essa. Aqui já é um pouco mais claro, então eu já misturo com um pouco de branco. E vou também buscando esfumar com aquela cor vizinha. Se por acaso, nossa, começou a diminuir o tamanho da cor vizinha, o tamanho do laranja começou a diminuir aqui, eu pego o laranja de volta e empurro em cima do azul. Porque tem que ficar limitado, ou seja, cada cor tem que ficar no seu devido lugar, e isso já foi pré-determinado lá no desenho. Agora é branco com azul, porque a cor fica ligeiramente mais viva, né? Porém, esta cor aqui colocada sozinha, talvez ela passe do ponto do azul, então a gente põe um pingo. Eu digo pingo é porque é bem pouco mesmo, de vermelho da China. Com isso, a cor vai puxar um pouco para um tom ligeiramente violeta, que eu vou usar para preencher. Aí, alternando, assim como na paisagem, na parte da vegetação, eu alterno colocando pequenas variações, aqui no caso pequenas variações que eu falo, mais azul,
mais claro, uma pinceladinha, ou seja, evitar preencher uma determinada área de uma pintura com uma única cor, porque senão fica uma coisa meio monótona. O preenchimento, ele deve ser assim, ó, de forma mais irregular possível, né? Aqui de novo, uma pincelada de mais azul, um pouco de branco, pitada de vermelho. Porque normalmente é assim, próximo das sombras, o tom está um pouco mais para o violeta. À medida que vai aproximando mais dos brancos ou dos mais claros, aí vai se tornando um pouquinho mais azul e menos violeta. E aí eu vou fazendo todos esses tons, né, mais azulados. Veja, na parte escura, onde eu tenho uma caída de água aqui, ó, eu vou usar óxido com azul, posso usar um pouco de preto também, para fazer essas marcações aqui, ó. Por quê? Essas marcações escuras são muitas. Então eu faço para não perder este desenho, né? Essas marcações escuras. E para ganhar tempo, porque se eu fosse, por exemplo, fazer tudo de um tom só e depois pôr o preto por cima, talvez eu teria um pouquinho de dificuldade para esse preto pegar. Então, por uma questão de praticidade, eu já vou preenchendo onde é escuro com a cor escura, né? Que a água vai fazendo esta curva. Aqui eu tenho um tom de azul, ó, bem mais escuro, então já volto para o pincel maior. A cor um pouco mais saturada, uma pitada de vermelho. A cor é bem um pouco mais saturada aqui, dá mais intenso na quantidade de azul. Só que à medida que sobe, veja um pouquinho mais de branco, eu já tenho um valor um pouco mais alto, ou seja, uma cor um pouco mais clara. Com isso eu vou fazendo aquele processo de fazer todas as cores, aqueles locais que tem, né, que tem essas cores, que tem essas colorações. Agora aqui também eu já faço esta caída, a parte da água que se encontra mais azulada. Lembrando que quase sempre vai ter essa característica da parte mais clara ser mais azul e próximo à parte mais escura ser um pouco mais escuro e com uma inclinação para o violeta, né? O que alguns também chamam de lilás, porque entra uma cor que tem um pouco mais de vermelho e branco, aí, normalmente também chamado de lilás. Ou violeta ou de roxo, enfim, são nomes que estão, né, dizendo a mesma coisa. Importante nesta lateral aqui, às vezes dá um contraste acentuado, às vezes é esfumado. Aqui, por exemplo, eu estou esfumando um pouco. Evitar a regularidade, né? Tanto da cor quanto da forma, mesmo na água. E sempre preencher por partes. Eu vou preenchendo por pedaços. Nossa, eu estou preenchendo os pedaços. Preenchi primeiro os pedaços vermelhos, depois os pedaços laranja. Agora eu estou preenchendo os pedaços que a gente pode chamar de mais azulados. Que aí, após preencher todos esses pedaços, é que eu vou começar de fato a fazer os detalhes da pintura. Então aqui agora uma cor um pouco mais clara, mas porém eu não coloco branco agora. Porque o branco é uma cor, assim como o impasto, né? Vai ser impasto, a gente não coloca definitivamente na base. A gente coloca quase branco. Esse pedaço aqui, por exemplo, na referência é bem claro. Então eu vou colocar assim, branco com a sujeira. E é um claro ligeiramente quente. Então tem um pingo de amarelo escuro, um pingo de laranja. Porque já não é um claro mais frio, né? Então sempre tem essa questão dos brancos. Dificilmente um branco vai ser branco por completo.
Pelo menos não na parte do preenchimento, né? Vai ser branco um pouco mais frio e vai ser branco um pouco mais quente. Aqui o branco é uma cor que acabou, então já faço a recarga aqui dessa cor de predominância. Veja que o preenchimento eu já vou levando de uma forma que vou respeitando aí o posicionamento das cores, né? Ou seja, eu vou respeitando também o desenho que foi feito. Perder esse desenho significa depois gastar tempo desenhando com a tinta por cima. A gente perde parcialmente o desenho, mas tem que tomar cuidado de não perder muito, né, do desenho. Então, quando tem essas partes assim, onde chegou o final de uma cor e começa a outra, não é muito esfumado, então eu coloco e esfumo com mais cautela, só para tirar as bordas nítidas de uma cor para outra. Eu não vou esfregar como eu fiz aqui, por exemplo, que é mais esfregado com o intuito de esfumar um pouco mais. Isso aqui é só para quebrar um pouco a divisa, né? Que é o mesmo que é feito nessa parte inferior aqui, ó. E aí com pinceladas, veja o pincel pequeno, vou mudar de novo para o pincel maior. Branco, né? Posso diluir um pouco a tinta, geralmente o branco é uma tinta um pouco mais que laranja e amarelo, né? É uma tinta um pouco mais pastosa, né? Depende da marca, é claro, que você utiliza, mas geralmente é um pouco mais pastosa. Então eu coloco um pouco de branco. E aqui nessas manchas que eu vou tendo, que eu já deixei mais ou menos demarcado do desenho, são pontos um pouco mais escuros. Então eu venho acrescentando um pouco mais de laranja com amarelo e azul, porque dessa forma eu crio um tom cinza mais quente antes de tocar, digamos assim, naqueles tons mais azulados. Então aqui a gente entende bem uma parte que eu expliquei lá na playlist lá das cores, né, da teoria das cores, que se chama cinzas cromáticos. Então se tiver passado, né, pelos exercícios de cinzas cromáticos, agora fica bem claro o raciocínio acerca da mistura das cores, né? Como chegar, por exemplo, a um cinza quente ou um cinza frio, sem ter passado por aqueles exercícios relacionados a cinzas coloridos. Então aqui a gente fica um pouco indeciso em relação a que tom colocar. Então se você quer, né, ter mais segurança, é trabalhar um pouco mais com os testes de cores também. Aqui mais azul e bastante branco. Um pingo de amarelo, um pingo de laranja, para deixar essa cor ligeiramente quente, que vai ser essa que vai anteceder o branco. Tomar cuidado que essa cor que é semelhante à cor da tela, né? Que a tela está cinza, preparada de cinza também. A gente pode deixar parte da tela sem pintar. Então vai criando este preenchimento já de acordo com o posicionamento, né, do desenho, com o posicionamento das cores, pois quanto mais cautela a gente tiver neste preenchimento, menos dificuldade vai surgir aí no acabamento da pintura. Agora vejamos, a cor que cai da queda d'água, ela já não está tão clara. Então põe mais azul, uma pitada de vermelho para ficar ligeiramente roxo, né? Deixa eu misturar aqui com escuro para ficar meio cinza e vou fazer o preenchimento respeitando aqui os escuros que eu coloquei. Respeitando, mas assim, não vou colocar lado a lado de forma que fiquem muito separados. Eu posso ir esfumando. Afinal de contas, o preenchimento foi mais para ter uma direção de posicionamento, né? De onde está cada um escuro. Mas quando eu preencho aqui, ó, se eu não sumo por completo com esse preto, eu já tenho uma referência, né, de localização. Então isso já me ajuda.
E uma coisa importante, irregular, né? Veja, alguns momentos eu deixo um pouco mais de azul, algumas pinceladas eu deixo um pouco mais de vermelho, que vai ficar um pouco mais roxo, algumas mais claras e outras mais escuras. E isso não é aleatório, né? Eu venho sempre olhando lá no modelo para ver, nossa, aqui embaixo desta pedra parece que está um tom que é azul um pouco violeta. São tons mais escuros. Então, põe esse tom aqui. Perto desta outra pedra também é mais violeta. Perto da água, violeta também, um pouco mais claro. Quando eu esfumo a água com a pedra, é interessante eu não fazer isso. Ó. Criar um movimento assim, certinho e arredondado entre uma e outra. Eu preciso fazer esse movimento de mistura das cores de forma a subir um pouco uma cor por cima da outra, porque é espuma. E a espuma não se dá não tem formato contínuo. Ela é completamente irregular. Posso até fazer o formato contínuo, mas veja, logo em seguida eu preciso quebrar esse formato em várias voltas, né? Para que fique irregular. Esta palavra irregularidade, você percebe, se você acompanhou aí todas as aulas, que ela está presente desde o começo do preenchimento da pintura até no final, né? Muita irregularidade na forma. Aí vem fazendo esse processo. Veja, os escuros estão se perdendo parcialmente, mas eu tenho ali a marcação de cada um deles pré-determinada, né? O que já facilita um pouco e também evita de ficar tudo uma única cor, né? Não posso fazer preenchimento de paredões chapados de uma única cor logo de cara. Hoje eu vou fazendo um preenchimento mais irregular mesmo. Agora que eu tenho um espaço entre essa água que está caindo e entre a parte azul, que é mais escura, por isso que eu não preenchi tudo. Então essa parte eu já vou deixar para colocar com a mistura do vermelho óxido com azul, com aquela predominância, né, de azul, pois trata-se de uma cor mais escura. Eu faço o preenchimento inicial na horizontal, ou seja, sem puxar para um lado e para o outro, porque assim a tinta fica, né? Aí depois preenchi isso, ficou essa faixa assim meio estranha, sem ter uma... Aí eu venho fazendo aquele movimento de tirar um pouco dessa faixa. Ainda não faço o movimento, né? Isso aqui é semelhante a pintar cabelo. Por isso que água, cabelo são coisas consideradas complicadas, né? Eu venho esfumando. É porque temos que conhecer um pouco do processo, né? Dependendo do jeito que a gente faz, não dá certo. Dependendo da ordem. Agora, se eu encosto aqui nessa cor clara e puxo para baixo, ao mesmo tempo que eu puxo para cima, né? Ao mesmo tempo que eu encosto na cor escura e desço em direção à parte do outro escuro. E assim eu vou criando já a ideia do movimento, que é o que no cabelo a gente cria a direção do penteado, né? Então acaba que quando você treina um tema, você também está treinando para outros temas. Quando se treina fazer a água, por exemplo, pode-se dizer que estamos treinando a técnica para pintura de cabelo. Pelo menos quando tem essas quedas d'água dessa forma, né? E aí aquelas formas que forem se perdendo, nossa, tinha um preto aqui mais acentuado, eu defino já, procuro definir um pouco já antes do acabamento final mesmo, né? Para mim preenchendo e tendo uma visibilidade sobre a pintura, que é mais escura. Tanto de baixo para cima é mais escuro, né? Às vezes eu faço, esfumo e no meio um pouco mais acentuado a cor. Aqui também de cima para baixo é mais escuro, só que é o mais escuro, mais violeta. Então com mais azul e vermelho. De cima para baixo. Com movimentos irregulares. Essa lateral também escura.
é essa de baixo para cima. Então isso já entra um pouco no desenho, né, da direção da água, né, porque isso aqui já é um pouco do que a gente considera o acabamento na pintura. Inclusive eu vou raspar esse azul aqui. Aí nisso, vez ou outra eu faço esse processo de tirar um pouco e raspar para fazer uma limpeza. Para mim dar um reinício, né? E é bom esse tempinho que a gente vai pondo mais cor e vai, porque isso serve para que a gente descanse um pouco da imagem, né? Aqui um vermelho querendo cair. Vai cair não. Aí sim, agora eu começo a definição do acabamento. Não, antes de começar a definição do acabamento, eu vou fazer uma parte que aqui ainda está inserido na cena, né? Até aqui assim, isso, até aqui é uma parte que está presente. Porque a água é assim, geralmente quando a água está caindo, ou seja, na vertical, ela fica mais azulada. Um azul assim, não é azul puro, obviamente, é uma mistura de azul com violeta, com branco, uma cor mais pálida. Aí eu posso até fazer assim, uma base, veja que o primeiro preenchimento ficou predominantemente violeta, coloquei um pouco mais de azul agora, um pouco mais azulado, também algumas cores quentes, pois lembrando, não é um padrão regular as cores, logo acima também, que aí eu faço a parte que está caindo primeiro, geralmente são as partes mais frias, né? E essa aqui seria a água que está na vertical, então até aqui ainda posso preencher, né? Que ainda fica visível dentro do campo visual aqui que eu estou. Pelo que eu vejo, até uma pedra que se encontra aqui, dá para preencher, né? Que fica visível aí no vídeo. Então já faço essa pedra aqui. E agora dando sequência aí para baixo, continuando nos tons azulados. Aquela sujeira que eu raspei, né, com azul e branco, um pouco de vermelho. Quando o tom de azul vai tocar na sombra, em algumas partes, eu preciso dele um pouco mais escuro, porque senão até clarei muito a sombra, então eu faço isso. Um violeta mais próximo de puro, ou seja, mais azul e vermelho sem muito do branco, né? Somente a sujeira, justamente para não clarear muito esta sombra aqui, né? E não avançar onde não deve. Bom, toda essa parte ainda são manchas de azuis, lembrando sempre de deixar irregular. Por exemplo, nesse momento eu coloquei uma cor com um pouco de laranja. Agora eu vou pôr essa mesma cor, azul e branco e vermelho, com um pouco dos verdes. Lembrando, isso não é coisa, não é aleatório, vou sempre observando ao modelo para ver qual a cor predominante em cada pedaço. Aqui, por exemplo, por estar mais perto do verde, por isso que tem tons mais amarelados, mais esverdeados. E aí, chegando bem próximo às pedras, eu já tenho a mistura de óxido com azul, para que fique um tom mais escuro. Sempre pincelando, né? Próximo a encostar na outra cor, eu levanto o pincel para fazer a transição de uma forma bem suave. Aqui continuando ainda o restante de azul que tem. O legal de não ter a tinta misturada com a espátula nesses casos é justamente por isso. Cada vez que eu faço a cor,
ela vai ficar um pouquinho diferente, porque eu não vou fazer exatamente a mesma mistura. Isso para paisagem, isso é bom. Diferentemente do retrato, que às vezes eu preciso ter uma sequência, né, no mesmo tom, na paisagem eu já preciso ter uma variedade de cores próximas, na mesma família, mas diferentes umas das outras. Então é interessante observar o ensinamento também de cada um dos temas da pintura, né? E perceber a analogia, perceber a semelhança entre eles, o que se faz de parecido entre um e outro. Os claros aqui, igual foi na parte inferior, na parte superior, também funciona da mesma forma. Eu não vou colocar claros, não vou pegar o branco aqui e sair pondo lá puro. Branco, vou sujar de azul, sujar de laranja, sujar de amarelo. Porque fica um branco que não é branco. Então coloco ele aqui na tela, vai parecer que é bem claro, mas não é tanto, né? Deu para ver na mistura. E ao esfumar com as outras, às vezes eu só esfumo, às vezes eu preciso. Tipo, a cor clara vai aumentar de tamanho aqui, e lá ela é pequena. Então eu peguei o azul para esfumar com o azul, para que o claro não aumente de tamanho. E aqui entre a água que está caindo e a água que caiu, né, no caso, com pinceladas irregulares, também da mesma forma que foi abaixo. E colocando a tinta para modelar, né, que eu vou colocar a cor escura, que é reflexo e sombra ao mesmo tempo dessa pedra, na parte inferior. Então não fica esse claro avançando tanto. E aqui um pouco da água também que está formando, que vai formando uma espécie de degraus, né, de água que vai tendo nessas corredeiras. Então aqui volta a ser claro novamente. Veja que quando eu coloquei começou até a ficar um pouco mais azulado esta cor. Eu vou até preencher um pouco com ela, mas eu vou fazer o ajuste aqui com mais vermelho, com mais amarelo. Vai ficar uma cor assim mais quente. E eu consegui deixar esta coloração aqui, ó. Bom, quase, né, que finalizando aí essa parte. Eu só vou colocar um pouco mais do claro também para essa última parte superior, que já fica pronto essa pequena queda de água aqui, esse conjunto que está do lado desses escuros. Claro, perdendo parcialmente a forma, porém sem perder os blocos. Veja que os blocos de cores referentes a claros e escuros, eu busquei mantê-los, né, intactos, sem perder, né? Por exemplo, aqui é um tom mais escuro no meio entre duas pedras, logo acima aqui vai ficar mais água mostrando o fundo, né, da água do que mostrando a água mais clara, que quando ela cai ela fica mais clara. E o encontro aqui com essa pedra de cima, fica só para ter um fundo mesmo preenchido, porque já precisa ter o acabamento para poder definir aí as formas. Bom, e os pedaços muito pequenos como esse, não tem jeito, é inevitável, a forma se perde muito, aí depois é preciso ir desenhando um pouco as partes mais escuras, mais claras, a fim de se ter uma melhor definição aí das formas. Mas vamos agora partir para o acabamento. Bom, agora no acabamento, reposicionei aqui e eu vou trabalhar com pincéis, deixa eu ver aqui, acho que esse número 14 vai dar. Deixa eu fazer o teste, né? Que a gente sempre faz um teste. Se não for bom, a gente troca de pincel.
Esse é o número 14. Eu vou buscar fazer esses formatos, ó, um pouco mais alongados, né? Porque no preenchimento esfumou um pouco mais. Esse aqui eu percebi que não está dando, não. Vou passar por um número 8. Se eu tivesse um 10, talvez seria melhor ainda aqui no momento, mas eu não tenho. Vai com um 8 mesmo. Eu faço tanto uma pincelada um pouco de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Se eu quiser um pouco mais preto, põe o preto mesmo. Encostando, né, com aquela pincelada, buscando fazer esse movimento aqui do encontro dessas duas águas. Então, esse primeiro escuro, ele vem a ser mais escuro mesmo, né, no caso, não tem muita cor, é escuro, próximo de preto. Agora ele começa a ter mais cor, ou seja, começa a pôr violeta, né, o violeta inicialmente mais avermelhado em alguns poucos lugares, mas ele muito mais azulado, ou seja, com predominância de azul na mistura. Como já está um pouco claro, então eu ponho ele mais escuro, que aí quando eu encosto, ele já clareia. Então a gente tem que pensar sempre na pintura de paisagem, especialmente na água, na cor que já está na base, né? Então a cor que a gente vai colocar não vai ficar definitiva. Ela vai somar com aquela que está na base, desde que a gente esfregue, né? Se eu coloco mais em pasta por cima, aí não pega na de baixo, né? Aí fica a cor mais definitiva. Um azul um pouco mais branco. E algumas pinceladas, ó, modelando a água, ou seja, eu vou fazendo curvas, eu vou fazendo formatos que não são tão específicos assim, né? Não são tão em uma mesma direção, são irregulares. Mais branco, né? Com azul ainda. Agora eu faço aquele processo de fazer assim, agrupar de um lado e do outro o pincel. As cerdas ficam bem agrupadas fazendo isso. Aí após fazer isso eu consigo ter um pouco mais daquela precisão, porque trata-se de espaços menores, pinceladas mais precisas, né, com mais segurança. Então nem faço agora, não. Um pouco mais de leveza, um pouco mais de cautela, encostando e levantando o pincel. Algum caso que eu percebi, nossa, ficou muito grosso, o traço não adentrou no outro, então vem com o pincel sem tinta, modelo, empurro uma cor para cima da outra. Aqui também eu vou puxar de cima para baixo. Posso colocar, nossa, estou preenchendo, de repente percebi que tem mais cor azul claro. Então vou sujar aqui o pincel de azul com claro, lembrando, por eu não estar trabalhando com a espátula, até na hora de misturar eu tenho que misturar mais de leve para poder conseguir trazer mais tinta, né? Então, eu venho fazendo esta curva, esta irregularidade nas pinceladas. De início, né, soa um pouco estranho, à medida que a gente vai avançando, a gente vai conseguindo ver melhor as formas. Vou voltar no pincel aqui um pouco maior para definir formatos de cores maiores. Aqui um azul saturado, perto da pedra, embaixo da pedra mais violeta, mais embaixo volta a ser mais azulado novamente. Logo quando acaba esse azul, mais à direita tem um formato mais marrom escuro, então mais vermelho óxido e azul com predominância de vermelho para ficar amarronzado. Aqui embaixo a mistura dos dois, né? Tanto de azul quanto de óxido para ficar meio a meio, né? E aqui volto com pinceladas mais pro lado de azul novamente. Então venho aqui com mais cores. A quantidade de azul acabou, já faço
a reposição, lembrando esse pincel aqui mais largo, número 20, né? Que eu quero que uma mancha grande de cor. Então, uma mancha grande de cor, eu preciso de um pincel maior. Se eu usar um pincel menor, eu vou demorar muito para preencher uma mancha grande. Então, tem que ir acautelando a respeito do pincel. Aqui, por exemplo, para fazer essa curva, esse aqui já não dá, porque ele já passou no ponto. Então, eu vou pegar o número 14, que vai ser mais ideal aqui para mim. Então, aqui com este movimento, ó, de dar uma pincelada um pouco mais curta. Então, até mesmo a pincelada também, ela vai seguindo uma certa ordem, né? Ou seja, as pinceladas maiores, as menores, quer dizer, as maiores, as médias, até chegar nas pinceladas pequenas, né? E a cor aqui exige muita atenção da gente, porque ela vai mudando de forma bem sutil. Veja, por exemplo, a cor aqui nessa transição, saindo do azul e indo para mais clara, ela é ligeiramente lilás. Então, eu busco trabalhar com pinceladas bem deitadas, de leve, criando essa irregularidade. Na água, aqui eu tenho pinceladas mais azuladas. Que vão ser mais justapostas, né? Ou seja, vão ser mais superficiais, não vão entrar muito na base das cores. E agora alguns tons mais claros, que são, né, as últimas cores que eu vou aplicar. Branco próximo de puro. Na verdade, próximo de puro não é puro. Porém, à medida que eu ponho ele vai esfumando e perde um pouco a força. Por isso que foi interessante, agora a gente compreende o porquê de no começo não ter colocado o branco. Se eu tivesse colocado branco logo no começo, agora não daria, podemos dizer que, diferença nenhuma, né? Então esse é o motivo de não se pintar com branco logo no primeiro preenchimento. Agora eu trabalho com esse claro, fazendo aqui o pincel bem de leve, ó, criar aquela ideia da névoa que se forma quando a água cai, né? Que quando ela bate mesmo, ela bate assim, ó, criando uma separação entre ela e a cor de cima. Então, isso aqui são alguns lugares que tem esta separação. Mas, em contrapartida, tem alguns lugares que ela bate e se esfuma, que é esse caso aqui, ó, não tem uma separação muito nítida. Aí a gente vem esfumando primeiro para ficar não ver somente o processo de separação, e depois, com um pouco mais de tinta, porque esfumar eu não ponho muita tinta, eu deixo uma tinta um pouco mais carregada. Isso trabalhando aqui com um pincel um pouco maior, né? Mas à medida que eu precisar de alguns detalhes, algumas coisas pequenas, aí eu já venho com um pincel menor. Esse, por exemplo, número 8. E pegando um pouco mais próximo do meio, né? Para ter um pouco mais de precisão. Porque o local que a gente pega no pincel, às vezes pode ser decisivo para que a gente consiga um maior controle da pincelada ou não, né? Tem uma pincelada mais clara também, às vezes eu ponho girando o pincel um pouco, que a tinta sai de forma bem nítida, né? Porém, para não ficar essa nitidez assim, eu venho com o pincel sem tinta, suavizando um pouco as bordas. Ou que às vezes suavizando também, tirando alguma coisa que às vezes passou, né?
colocando alguma cor entre, colocando direção. Às vezes eu faço isso ó, com pincel sem tinta, só a fim de dar direção para a água. Essa parte que cai a água aqui tem um jeito bem interessante de criar uma névoa. Provavelmente algum de vocês que estejam vendo já sabe como é feita uma técnica, né, bem interessante, bem simples, mas bem interessante, que faz um efeito de água espirrada. Já no final aqui, quando eu terminar, eu vou explicar como vamos chegar nessa forma. Aqui eu passar para a parte de cima. Agora eu já começo com os extremos, né? Normalmente o acabamento eu começo trabalhando com as cores extremas. Extremas que eu falo assim, ou a mais clara de todas, ou a mais escura de todas. Que são pontos de partida, são princípios, né? São pontos de referência para as demais cores. Porque se eu arrumei essas, que são as mais claras, aí eu já sei que, nossa, se essa lá nesse lugar é a mais clara, mais embaixo aqui eu tenho um tom que não é tão claro assim. Ele é mais azulado. Então aquele claro inicial ele serve de referência, porque um erro comum que a gente percebe, que eu vejo muito assim também, acontecia comigo, acontece entre os alunos, é de interpretar os tons claros como todos sendo brancos. Mas nem todos são tão claros quanto o branco, né? Veja, nesta queda d'água eu coloco os brancos em alguns lugares, né? Aqui uma ponta, veja, esse pincel tá grande. Então vou deixar de usar o 8, vou pegar um número pela metade, esse é o 4. Esse negócio de pincel a gente tem que sentir, né? Ah, esse não consegui alcançar aquele resultado de tamanho, então eu tenho que pegar um menor. Aqui eu vou puxando de cima para baixo, são os lugares que o branco está um pouco mais claro e mais acentuado. Eu vou pondo de forma irregular. E aqui fazendo umas pinceladas pequenas já para insinuar um pouco do movimento também da água. Então até agora o que foi preenchido foram as partes mais claras. Inclusive no final eu coloco um pouco de empastos mais plenos. O empasto pleno é aquela cor mais carregada de tinta que eu coloco ao final, quando já tem a forma mais estabelecida, inclusive aqui modelando um pouco melhor o formato, criando essas irregularidades e trabalhando com esses impastos de cor nas cores mais claras. Agora eu vou no outro extremo, porque se eu já coloquei os mais claros, agora eu vou nos mais escuros, que são marrons escuros, né? Não chegam a ser muito para o lado preto, mais para o lado de marrom aqui. Então eu coloco um vermelho óxido transparente, com predominância de vermelho óxido, que é a mistura de vermelho óxido com azul, né? Alguns pontos, primeiro pontos lá em cima. Agora eu vou fazer arrastado, de baixo para cima. Aqui no meio tem esse do meio é mais azulado, então o óxido com azul, com mais azul, porque aí fica mais escuro. Aí eu faço um desenho no meio. Esta água, eu vi que no canto, mais à direita, ela é mais azul. Não é tão homogênea, né? De baixo para cima também é mais azul. Tem umas colorações, para ficar rica de cores, com mais violeta, ou seja, um tom mais avermelhado, que é o mesmo que está descendo aqui. Às vezes só trabalhar com pincel sem tinta para transformar às vezes
um pingo de alguma tinta em uma linha, às vezes não ficou tão fina aquela parte, aí eu encosto com o pincel sem tinta, modelando um pouco essas linhas. Eu vou criando esse efeito de água, de movimento de água. A parte inferior aqui que ficou completamente mais reta, eu vou deixando um pouco mais irregular, com pinceladas irregulares. E mexendo um pouco na cor. Tem uma mancha aqui que é um pouco mais quente, então mais laranja, né? Porque a água é isso, a água é cor. Se fosse para definir uma frase, o que é água, poderia definir assim, na pintura, né? A água é cor. Realmente tem muita variação de cor, né? Tem também formas e valores, mas tudo, acho que a premissa principal é de interpretar corretamente a cor de cada parte e além da intensidade, saturação, né? O quanto essa cor é fria, o quanto ela é quente, assim por diante. Então, desenho também é importante, pois senão também a gente põe a cor de qualquer forma e não condiz, porque a forma não bate. Então precisa ter esse conjunto, né? Uma mistura da cor mais a forma. Veja, eu achei uma forma aqui que é um pouco de azul escura e eu preciso identificar que essa forma é ligeiramente triangular, essa que eu estou pondo agora, porque realça um pouco esse pedaço. À direita desta cor fica um pouco de cor ligeiramente amarelo, meio laranjado. Então eu vou pôr essa manchinha bem aqui. Um pouco aqui. Pronto, feito isso, como eu vou subindo, levando parte por parte, daí eu vou trabalhando também em volta. Aqui são tons mais claros. Aqui são tons de violeta bem superficiais, nos quais eu coloco a tinta assim, não muito nítida, não muito acentuada, né? Esses desenhos também, dessas definições de cores, eu posso não fazer não só com a cor clara, mas também com a cor mais escura. Para definir um pouco do formato que tem também na água. E aí, antes de avançar para a parte mais superior, eu preciso trabalhar um pouquinho aqui nas pedras. Para isso, eu vou reposicionar um pouco a câmera. Nesta parte superior aqui, onde tem essa outra queda d'água, né, aqui, são menores, então naturalmente eu estou com um pincel menor. Vou começar com esse número 8. Se tiver necessidade, eu passo para um pouco menor. Pronto, eu já vou fazendo essa direção, né, das pinceladas. E definindo o caimento mesmo, né, da água. Aqui descer um pouco mais. Essa parte clara ficar um pouco mais estreita. Esfumar um pouco mais aqui. E aí, assim, definindo, assim, eu vou fechando um pouco o branco, porque o branco aqui no preenchimento ficou um pouco maior do que devia. Então eu vou tirar aqui, por exemplo, do canto, esse escuro, não é tão escuro assim. Nessa caída aqui, né, também vou fazer um pouco de nuances de cores mais azuladas. Só que esse tom aqui é ligeiramente violeta, então um azul com um pouco mais de vermelho. Puxando de baixo para cima. E aí de cima para baixo, um pouco do branco.
Agora sim eu começo a pôr o branco puro, né? Se bem que ele não fica completamente puro, porque ao tocar na pintura aqui ele já perde um pouco, mas a ideia é trabalhar com ele mais puro e sem muito excesso de impasto que foi lá no primeiro plano, porque aqui eu já tenho uma queda de água que já está um pouco mais distante do observador em relação à queda que está aqui no primeiro plano, né? Então, eu vou trabalhando assim, ó, com este branco puro, mas buscando não carregar demasiadamente na tinta. Mas é um pouco de impasto, né? Só não é tanto quanto o primeiro plano. Às vezes põe e esfuma um pouco mais, evita ficar muito carregado, né? Sempre aqui eu encontrei o pincel 8 ideal para esse caso. Mas vez ou outra que eu precisar de detalhes menores, como por exemplo a parte de cima da água, eu já vou utilizar o pincel de número 4 para dar uma puxada de cima para baixo aqui. Tanto deste lado quanto do outro. E aí eu venho com esse branco fazendo um pouco do desenho que dá a forma. Veja que tem um branco por aqui, um outro claro por aqui. Definindo, eu preciso aos poucos, à medida que eu vou avançando, definir as formas em volta. Vi uma pedra aqui que precisa de mais definição, que ela é mais escura. Bem estreita nessa pedra. Logo abaixo dessa pedra já tem um tom mais ou menos laranja. Seguindo aquela máxima, né? Mais tinta, menos força. A pintura que eu faço a la prima tem que seguir este padrão. Não posso pôr, esfregar demais. Aqui uma pedra, né, no meio da queda da água. A gente vê um vazado de água, né, digamos assim. Aqui uma outra pedra. Aqui mais roxo. De baixo para cima. E nessa água aqui onde está mais ou menos padronizado, antes você viu uma manchinha aqui mais escura. Do lado uma manchinha escura também. Veja que uma coisa vai puxando a outra. Em cima dessa manchinha escura eu tenho uma manchinha mais laranja. Veja que a minha preocupação na hora de pôr a tinta não é muito em pintar pedras, não é muito em pintar água, não é muito em... Entende? Eu não estou procurando fazer o objeto em si, eu estou preocupando-se mais com a cor. E, naturalmente, eu me preocupando com a cor, a coisa sai, se seja ela pedra, seja ela água ou seja ela árvore ou água, né? O mais importante mesmo é preocupar-me com a cor, porque é o que eu estou fazendo, é uma aplicação de cores, isso que vai lembrar pedras ou lembrar água de acordo com o formato, de acordo com a posição, baseado no que a gente conhece sobre aquilo, né? Então, essa preocupação deve ser mais assim, em si identificar as cores, né? Se é quente, se é frio. Aqui, por exemplo, tem cores mais quentes, um pouco de amarelo com um pouco de laranja. Vou fazendo umas pinceladas de cima para baixo. Veja, estou literalmente esquentando a cor. Que manchinhas deitadas. Agora um pouco das manchas mais de azul. Azul com vermelho. Predominando o azul, né? Para ficar um pouco roxo. Vou de baixo para cima. Mais roxo também, por aqui assim.
mais azul. Lembrando que agora eu estou com um pincel de número 4, porque para detalhes bem pequenos, né? Pormenores assim mais delicados. Cada vez eu vou diminuindo aí o tamanho do pincel. Tons ainda mais claros em algumas partes. E agora eu já dou início, de fato, nas pedras, né? As pedras submersas, né? Aquelas pedras que estão debaixo da água. Ou seja, eu preciso pintar agora o restante da água. Só definir aqui mais algumas pinceladas. Veja, quando a espuma da água vai acabando, vai deixando de ser tão clara, ela tem essas interações, ó, que são essas, pode-se dizer, essas pernas, né, de aranha aqui, ó, que vão sendo puxadas aqui para dentro da sombra. Só que às vezes, se essas cores estiverem avançando demais, eu venho no lado oposto, eu venho nos escuros, puxando dos escuros para fora, modelando estas formas, isso que eu chamei de pernas, né? Essas coisinhas. Aqui também do lado esquerdo, daqui para dentro. Este pedaço aqui com cores mais azuladas um pouco, então eu vou deixar na mistura aqui. Eu não pego azul e levo puro, sempre pego a cor, sujo ela um pouco para passar na tela, evito uma cor muito pura. Aí sim, lembrando, eu posso voltar a qualquer momento e retocar um pouco mais a parte da água, porque a gente vai avançando e vai voltando, igual eu posso retocar também alguma pedra ou alguma vegetação, mas agora eu vou trabalhar um pouco essa parte da água. Bom, quando eu vou fazer as pedras que estão ali submersas, né? O primeiro passo é fazer o desenho das partes escuras. Então agora acho que precisa ser um pincel menor mesmo, devido ao tamanho aqui, né? Eu vou usar o pincel de número 4, vermelho óxido com azul, né? Eu já tinha deixado marcado aqui as primeiras referências, né? Então aqui eu tenho uma linha escura, acima dela eu tenho outra, e à direita dela eu tenho outra. Ou seja, eu vou desenhando as formas, as pedras, que são pedras que estão submersas, né? Aqui algumas manchas e uma coisa puxa a outra, porque eu tenho essa mancha aqui, aí descendo eu tenho algumas escuras que vão até chegar na próxima, que é esta. Aí esta mancha está regular, né? Ou seja, ela está assim, mais ou menos reta. Eu vou buscar copiar agora a irregularidade dela. Fina, engrossou, afinou de novo. E com as cores em volta, aqui por exemplo um pouco de laranja com amarelo, eu vou empurrar para afinar essa cor nesse lugar. E já empurro colocando a outra cor. Então, um processo assim de fazendo literalmente, veja que eu não penso, eu acho que o grande diferencial da pintura que eu faço, em termos de ter uma certa facilidade para pintar, é o de não pensar muito naquilo que eu estou pintando, não pensar muito em pedras, não pensar muito em água, pensar só do aspecto da cor e da forma. Porque dessa forma é o que a Beth Edwards, lá no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, tanto fala. A gente vai desenvolver uma coisa não intuitiva, uma linguagem onde a gente se distancia um pouco das palavras e do significado das coisas e passa a ver as coisas como são. Então eu vou vendo formas, nossa, aqui são formas mais avermelhadas. É claro, se já tiver passado pelo estudo das cores, agora a coisa que flui mais. Se não tiver passado por nenhum estudo de cores prévio, a gente vai ficar na maior dúvida. Assim, testando sempre, né? Vou testar para ver se essa cor dá.
Vou testar para ver se é aquela cor. Eu anotei, eu vou ver nas minhas anotações que qual cor que eu devo usar. Então não fica uma coisa tão fluida, né? Então é preciso treinar por partes também para ter mais facilidade. Mas o modo de pensar, pensando mais em cores, veja, agora eu vou pegar cores mais verdes. Verdes, não tão vivas, né? Misturado com um pouco de amarelo, com um pouco de laranja. Porque tem verde aqui nesse lugar. Pinceladas suaves. Eu nem preciso saber que isso é reflexo da vegetação, mas eu preciso saber que esses tons de verdes estão do lado daqueles tons escuros que eu acabei de colocar. E estão esfumados, não estão nítidos. Pouco depois da direita também tem um pouco, mas estão mais discretos. E aqui eu tenho uns mais vivos. Mas então eu vou por partes, né? Vou voltar aqui nos laranjas. Laranja, mistura de... Já tem o laranja pronto, né? Mas eu quero um laranja um pouco mais claro, então eu pego laranja misturando aí com o amarelo. Porque aí eu tenho manchas um pouco mais claras. Veja, eu estou fazendo a pincelada, olhando o modelo e vendo, será que esse tom tá bom ou será que precisa ser mais amarelo? Ou será que precisa puxar para o lado do vermelho? Razoavelmente bom para mim aqui. Então eu vou continuando. Aqui em cima também eu tenho essa mesma cor. Em cima daquela mancha escura que eu fiz. Um pouco mais em cima também tem essa mesma mancha. Lembrando daquela recomendação, né? Mais tinta, menos força. Caso contrário, eu não vou conseguir trabalhar com a cor em cima da outra cor. Aqui também definindo uma um pouco com mais amarelo ainda. Agora já tem uma cor que tem um pouco de verde, então estou deixando essa sujeira aqui do amarelo já um pouco esverdeado. Então essas são manchas mais específicas, né? Mais bem detalhadas. Algumas formas que eu colocar, que eu percebi, nossa, essa forma aqui está muito acentuada, então eu vou buscar com o pincel sem tinta disfarçar um pouco ou alterar alguma coisa. Nossa, vou fazer uma abertura aqui no meio. Vai ficar parecendo umas perninhas. Vou colocar mais claro, amarelado, um pouco mais embaixo. Tem um pouquinho mais de claro, amarelado. Aqui também um pouquinho mais de claro aqui perto. Essa área que eu percebi agora que pode ser um pouco mais escura. Então, se é uma área um pouco maior, eu vou pegar um pincel um pouco maior também e dar uma pincelada de lá para cá, ó, trazendo um pouco desse escuro, afinando, né? Quando chega perto aqui, ó. Aí eu já tenho formatos mais escuros. E aí eu vou pegar alguns laranjas mais escuros, que antes eu tava mais escuros. Porque antes eu estava usando laranja e amarelo, agora eu vou usar laranja e vermelho. Vermelho óxido, né? Comecei misturando o vermelho da China, vi que é melhor o óxido. Então vai ficar um laranja um pouco mais escuro, laranja mais avermelhado, pode-se assim dizer. Com isso eu vou criando essa variação de tons de laranja, porque o laranja ou ele é mais amarelado, ou ele é só laranja mesmo, ou ele é mais avermelhado. Depende do que tem na mistura, né? Está predominando vermelho ou está predominando amarelo. Aí eu vou vendo até onde os tons marrons vão sendo predominantes. Sempre pegando alguma coisa de referência. Por exemplo, a referência que eu pego aqui agora vai ser esta pedra. Perto da quina dela, um pouco abaixo, eu tenho uma mancha laranja. Então, eu vou com essa mancha laranja, esfumar, ela acaba por aqui. No meio dessa mancha laranja, no meio, assim, em cima dessa mancha laranja, tem alguns laranjas um pouco mais claros, que são mais amarelados. Então, eu vou pôr uma mancha mais amarela. E acima desta mancha eu tenho uma mancha escura, em formato quase de linha bem fina.
ela está na diagonal. Veja, agora uma próxima linha na diagonal subindo, bem rente à quina também dessa pedra. Então essa pedra passa a ser referência. Sempre é preciso ter uma referência do local que está para ter uma noção de onde eu vou colocar a tinta, para qual lugar que eu vou puxar. Enfim, porque não tem como pintar a água pedaço por pedaço, todas essas cores. Veja, por exemplo, que aqui ó, eu tenho um tom de verde bem mais claro. Esse tom de verde está alinhado aqui, ó, quase fazendo um formato alinhado com a ponta dessa pedra. Agora eu vou vir no verde mais claro, que é verde, e pegar um pouco deste branco e passar aqui ó, de forma extremamente suave. Tendo em mente aquele limite aqui, né? E aqui é uma cor mais esfumada. Apesar de eu ter o limite aqui em mente, ele não vai ser dividido, porque não é uma paisagem cubista, né? Se fosse, aí sim eu deixava dividido, né? Mas então eu vou pondo, ó, limpo, tiro o excesso da tinta, que esfumar geralmente é com pincel sem tinta, para puxar. Ou eu posso puxar assim, de forma que eu levo a cor, ou eu posso puxar nesse sentido, de forma que eu esfumo, perdendo um pouco o impasto, né? E eu posso fazer as duas formas. Puxar no sentido de cima para baixo e puxar de lado também. Agora um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais claro ainda, porque tem que ter irregularidade da cor, né? E aquela entrada desse tom dessa cor nas pedras. Então aqui tem uma entrada que já foi feita. Uma outra entrada de cor aqui mais laranja. Uma outra entrada de cor mais amarela. Por quê? Esse é um estudo que a gente faz assim. Veja, eu estou trabalhando na foto, lembrando da importância de se fazer um estudo cópia. A gente não pode só fazer por fazer, né? É preciso refletir um pouco na decisão de se fazer determinada pintura. Aqui eu vou pôr algumas manchas de verde enquanto eu falo sobre isso. Verde mais médio, né? Não é muito escuro e também não é muito claro. É importante eu ter isso em mente, que quando eu faço um estudo desse, eu estou tendo preparação para quando eu for fazer uma fotografia. Porque aqui eu tenho cores bastante vivas, bastante diversificadas, que às vezes na pintura ao vivo não é tão presente. Então, numa fotografia, por exemplo, não é tão vivo. Então a gente pode utilizar desses recursos que a gente aprende nesses estudos cópias para aplicar no momento que for, por exemplo, eu visitei lá a chácara, o sítio do meu tio, ou eu fui na roça, vi uma paisagem legal, tirei foto. Igual já tem aqui no canal uma foto que eu tirei lá chegando lá na fazenda do meu sogro, o amanhecer rural. E acabei também tendo alguns ajustes por conta própria, ou seja, a gente não copia a fotografia ao pé da letra. Isso em paisagem geralmente não precisa ser assim com um aspecto tão hiperrealista, né? Porque a foto tem essa característica. Geralmente, mas isso é pessoal também. Às vezes o cliente quer uma coisa bem realista, a gente faz, igual está na foto e pronto. Mas no geral é considerado mais até valorizado e mais expressivo uma paisagem que não seja tão certinha, tão arrumadinha quanto é numa foto, porque vai acabar exprimindo, né? A foto que tem uns toques pessoais acaba que te diferencia na multidão, né? Tem aí 20 paisagistas fazendo, você vê as 20. Na verdade, serão 20 paisagens completamente diferentes uma das outras, mesmo sendo retratando o mesmo tema. Mas é importante exprimir a nossa assinatura. E para isso é treino. Né? Para a gente ter essa... A gente não vai chegar e fazer logo de cara uma pintura e vai conseguir ser feliz
muito bem expressivo logo de cara, porque esses recursos relacionados a impasto, relacionado à questão de distância, relacionado à temperatura quente e fria, mistura de cores, direção de água, tudo isso são coisas, são aprendizados adquiridos. Né? Não conheço assim, pessoas que começam a pintar e que já sabem todas essas informações. Vão adquirindo, isso vai, cada vez que vai pintando um quadro, vai somando novas experiências, e essas experiências vão fazer com que a pintura fique uma coisa bem pessoal, com as suas características. Então esse é o preenchimento aqui da parte inferior desta água. Tem muitos tons cinzas também, sabe? Às vezes a gente vai pintando e depois vai achando essas cores, ó, mais pálidas, que às vezes quebram um pouco da intensidade da cor saturada, né? É só prestar atenção no valor. Cinza na parte média é cinza médio, cinza na parte clara é cinza claro. Cinza na sombra, né? A gente fala de cinza, mas são cores coloridas. Seria um cinza de valor mais baixo, ou seja, mais escuro. Aqui mais cores claras, mais laranja com um pouco de amarelo. No final de tudo, pinceladas com um pincel menor para dar os mínimos detalhes. Na água tem muito essa questão dos pingos, sabe? Às vezes a água, depois de pronta, a gente põe em alguns lugares assim, ó, ou com umas linhas que são arrastadas, e em muitos casos também alguns pinguinhos de cor. Isso é bem característico da pintura de paisagem, né? Pingos de tinta para mostrar que é uma cor mais clara, né? Às vezes em alguns lugares tem mais, outros lugares tem menos, enfim. E essas irregularidades na forma, né? Aqui, por exemplo, para chegar na água, às vezes ficou meio dividido certinho, vem fazendo isso. Quebrando esta regularidade, tanto para os lados, quanto para o meio da água, para cima do branco, né? Para quebrar, de fato, esta regularidade. Bom, agora eu vou mudar aqui a câmera para fazer a parte de cima da água. Bom, então agora chegando aqui na reta final, né, dessa maratona da pintura dessa paisagem aqui, para finalizar aqui, eu vou preencher de azul todos os pontos mais escuros, né? Azul, só um pouco de branco, talvez vermelho e laranja. E aí eu vou fazer todas as colorações mais azuladas com um tom mais escuro, né? Quando trata-se da água que está mais na sombra, às vezes vai ser mais azul, às vezes vai ser um pouco mais verde. E aí eu vou usando a referência entre as pedras para me guiar. Nossa, em volta desta pedra há um tom mais verde. E esse verde ligeiramente para o lado do marrom. Então eu coloco os tons de verde com um pouco de vermelho óxido. O tratamento da água na sombra é um pouco diferente do tratamento da água que a gente viu na parte da luz. Então há uma predominância maior de tons mais frios, né? E aí eu faço sempre assim, esse formato base, e logo em seguida eu venho ajustando. Aqui já é um pouco laranja. Como aqui se trata de espaços menores, eu já vou preenchendo e colorindo o máximo possível já dentro da necessidade aqui.
à minha esquerda, e aí eu já não preencho mais, assim, por exemplo, todos os azuis, todos os marrons. Por se tratar de espaços pequenos, eu já vou preenchendo cada uma das partes e deixando pronto. Então aqui eu tenho os tons mais amarronzados. Nessa primeira fase aqui, logo acima daquela parte que eu já tinha preenchido. À esquerda, agora aqui tem uma coisa interessante, ó. À esquerda dessa pedra, eu tenho a sombra da pedra projetada na água. E essa sombra ficou uma coloração ligeiramente azulada ou mais violeta. Então isso não é reflexo, é sombra projetada, porque está para o lado. Geralmente o reflexo fica para baixo, né, da água. Mas lembrando sempre, eu não preciso necessariamente saber sobre essa questão, o que é reflexo, o que é sombra projetada. Isso aí é conhecimento que ajuda. O mais importante é eu ver que cor que é e o local. Então se eu vejo, nossa, é uma cor violeta arredondada encostada na pedra, pronto, já está suficiente, não preciso saber mais disso. Se procurar saber outras coisas for complicar mais, nem precisa preocupar em saber mais nada a não ser essa informação a respeito da cor e a posição que essa cor se encontra. Aqui tem alguns pontos que são mais claros que eu faço em linhas brancas, que eu não as coloco agora. Eu vou colocar mais no final. E aqui eu já busco encostar na pedra. Então depois eu posso retocar e refazer a pedra caso ela fique um pouco mais esfumada. E aqui tem esse degradê, ó, nos cantos mais, o canto direito mais verde escuro, o meio mais amarelado, o canto esquerdo um pouco mais avermelhado. Então são essas variações. Agora eu já venho fazendo umas manchas para que esse canto mais à esquerda fique um pouco mais escuro. E agora eu já venho fazendo um tratamento com pinceladas mais irregulares. Um pouco pinceladas também mais amareladas. Então veja que o modelo, a forma de se trabalhar pedaços pequenos, eu diferencio nesse sentido. Eu vou levando já mais ou menos pronto, porque são pedaços mais estreitos, com mais facilidade de preencher mais rapidamente. Por isso que é interessante, às vezes não, se estiver no processo de aprendizado, não fazer telas demasiadamente grandes, né? Vou repor o laranja aqui. Telas muito grandes demoram muito para preencher, são muito cansativas e às vezes pode gerar aí um certo estresse, ao invés de trazer, né, os benefícios do aprendizado. Então pode gerar mais estresse do que aprendizado. Então ficar atento também na escolha do tamanho da tela que a gente faz, se tiver o começo do aprendizado, é importante. Aqui são tons de azuis, só que agora, antes eu usei o azul mais puro, né, puro assim, escuro. Eu também tinha misturado com o vermelho. Mas agora eu estou pondo um pouco do branco. Porque a ideia é fazer um pequeno degradê desta coloração aqui que está mais azul, até chegar no centro, que é o próprio reflexo da água caindo e o movimento da espuma também, fazendo com que fique mais claro. Lembrando de não clarear demais. E esses tons também vão recebendo pequenas misturas de violeta, porque aí a gente tem uma mescla de tons mais azulados, com tons um pouco puxando para o lado do violeta, às vezes frio, às vezes quente. Por se tratar essas partes aqui que estão mais no meio da mata, né, estão na parte da mata fechada, que não recebem iluminação direta. Então esses brancos não vão ser tão claros. Até porque também tem a questão da distância
Então, mesmo se estivesse bem iluminado, por estar mais distante, também já não pode receber o mesmo claro dos quais recebem aí os primeiros planos. Veja, eu vou preenchendo e observando. Ficou violeta demais, vou aumentar mais azul. Ficou azul demais, eu aumento mais violeta. Ficou escuro demais, eu aumento mais branco. E assim por diante eu vou até finalizar o preenchimento. Aqui buscando aqueles formatos geométricos, né? Porque aqui, ó, daqui para cá eu tenho um formato quase triangular, um pouco mais escuro. Então vou pensando na água como sendo formatos geométricos, como sendo blocos, né, de cores. Nossa, este bloco aqui é uma cor mais escura, este outro bloco aqui é uma cor mais clara. Lembrando sempre de criar uma forma de abstrair sobre água e passar a pensar na forma e na cor da forma, sempre. Eu já tenho esse espaço modelado. O próximo espaço eu pulo de novo para a parte mais escura daquele determinado espaço, que é azul, com um pouquinho de vermelho, para essa parte aqui, onde no desenho já tinha preenchido um pouco mais escuro. Então a gente já vê aqui com um pouco de verde misturado, a gente já vê os benefícios aí de um desenho bem estruturado lá na primeira etapa. Porque a partir desses escuros, eu faço os demais. Nossa, esse é escuro. Abaixo dele não é tão escuro e é mais azul. Então, tanto escuros quanto claros são os extremos na pintura, eles servem de referência para a gente no que diz respeito a encontrar o valor correto. Quando você se situa os dois extremos, acaba que você tem parâmetros de comparação para continuar aí na pintura. Aqui o mais claro. E aqui o mais claro ainda. E agora, muito mais claro. Lembrando, essa primeira etapa eu faço com o intuito de ficar bem esfumado, então eu busco não definir demais, até porque trata-se de planos distantes, né? Coisas, locais mais distantes, então não vai ter tanto contraste quanto os pontos ali logo de primeiro plano. Estas águas que estão caindo, né? Ou seja, estão na posição vertical, são um pouco mais azuladas, mais escuras. Veja, eu posso fazer aqui um formato base, que não é somente essa cor, né? Vai ter variações, inclusive que tem umas pedras aqui no meio. Porém, eu preciso desse preenchimento assim. Aqui eu faço uniforme por ser extremamente pequeno, né? Aqui não tem jeito. Em lugares que são bem pequenos assim, eu preciso, né, fazer um preenchimento assim bem mais regular. E após o término do preenchimento, inclusive agora eu passei para o pincel de número 4. Após o término do preenchimento que eu passo para detalhes mais pormenores, né? Aqui um pouco mais desse destaque. E por último, aqui os pedaços mais claros. Sempre ao colocar a base, eu já coloco e também esfumo. Sabe? Eu não coloco a cor e deixo, pelo menos não no preenchimento, né? Mas eu preciso ter essa característica mais
homogênea antes de ir para a definição dos detalhes mesmo. Então agora aqui é a última etapa de água que a gente percebe. Coloquei uma cor mais clara, ficou um pouco violeta, né? Aqui quando eu estou colocando, eu estou perdendo algumas pequenas pedras, mas é normal esse processo. Veja, eu terminei o preenchimento da base. Agora eu começo a definitivamente definir, né, alguns detalhes. E aí eu, como sempre, algum extremo. Eu vou começar por uns extremos mais claros. Um pouco de branco por aqui, ó. Definindo alguns pontos em que o branco se torna mais acentuado. Nessa caída na diagonal ele é mais acentuado. Aqui em cima, próximo da queda, é um pouco mais acentuado. Então, lembrando de trata-se de pontos distantes, eu não posso pôr em pasto pleno. Põe uma tinta um pouco menos carregada, né? Mas eu preciso pôr um pouco, porque senão não pega. E aqui são claros, então esses são os primeiros claros que eu olho e identifico e penso assim, nossa, esses são os claros mais intensos de todos, dessas áreas aqui, né? Porque esses servem de referência para os demais. Falo, nossa, já fiz esses, agora o próximo é esse aqui, ó, um claro, não tão claro assim, ligeiramente violeta. Quando eu coloquei, faltou um pouco de claro, então eu vou aumentar mais o branco, aumentar também um pouco do azul para ficar mais azul claro do que branco de fato. Sempre encostando, pinceladinha levantada, bem discreta e bem suave, né? Veja que eu pego bem longe da ponta do pincel, com o pincel bem de lado, para conseguir isso. Aqui o movimento da água, de cima para baixo. Eu ponho a tinta, sabe, não pondo a tinta direto, eu giro um pouco o pincel para a tinta ir saindo aos poucos. Que aí tem esse processo de dar essas pinceladas assim, criando essas irregularidades e a tinta ir se soltando, se desprendendo aos poucos aqui do pincel, não sai tudo de uma vez. Inclusive até mais embaixo. Já aproveitando que estou trabalhando com esses claros, né? E colocando aí todos os claros. Então aqui eu venho com esse processo de pegar a cor e dar esses pingos arrastados, formando pequenas linhas aqui do lado dessa sombra, até para acentuar o formato e definir um pouco essa sombra do lado dessa pedra. E demais cores. Eu faço uma análise geral para ver se não tem nenhum outro claro, né? Se bem que também eu posso ir voltando, apesar de eu estar trabalhando assim na sequência, trabalhando uma cor de cada vez, é claro que eu vou voltar também. Porque agora eu vou definir um pouco mais algumas pedras. Veja, aqui nessa queda eu tenho uma pedra aqui que está oculta, né? Ou seja, está passando água em cima dela parcialmente. Então por isso que ela não está tão escura. Eu faço o formato dela aqui, porque se perdeu, né? É muito pequena, não seria muito legal deixar esse espaço. Do lado um pouco mais escura, do lado direito. Em cima também um pouco mais escura. Esse escuro eu percebi que pode ser mais para o lado do azul. Então vou misturar aqui. Um pouco mais de azul. Esta pedra também eu vou fazer um pouco de quina dela e colocar, ela ficou com um preenchimento quase de verde, né? Colocar uma cor nela aqui também, é um pouco violeta.
pouco mais de azul com vermelho, pelo menos na parte mais à direita. Porque são pedras, são formatos de coisas que estão mais distantes. E lembra que eu falo que normalmente as coisas que estão distantes vão ficando mais para o lado do violeta, para o lado do tons mais frios, né? A água também, eu vou criar um tom médio agora, não muito escuro, para puxar de baixo para cima uns filetes para representar a água em movimento, né? Principalmente nos cantos, mais a lateral direita aqui, uma passagem assim bem azulada para poder ter essa mistura, digamos assim, com essa pedra aqui do lado que não está muito nítida esta separação. Algumas manchas de azul quase violeta aqui, para criar movimentos na água. Então aqui uma pincelada nesse sentido, uma nessa, algumas na horizontal, aqui também algumas na horizontal. Esta pedra aqui também que recebeu um tratamento mais verde, eu vou pôr um pouco de violeta nela. E a parte de cima que ficou um brilho mais acentuado, eu vou colocar um pouco de azul para ficar mais discreto. Isso vai dando uma sensação de mais afastamento, de mais profundidade. E definir também alguns escuros que não sejam tão escuros, demonstrando pequenas pedras. Aqui tem uma pequena pedra. Aqui porque cobriu, né, na hora que eu fiz o preenchimento, então eu vou fazer uma pequena pedra ligeiramente amarronzada e colocar um tom claro por cima dela. E aquela água na virada também colocar um claro um pouco mais acentuado. Aí um detalhe, esses claros nas partes mais acentuadas eu coloco um claro ligeiramente quente, ou seja, com laranja com amarelo escuro. Só que em pouca quantidade, né? A gente quase não percebe. Mas é para criar uma força complementar também, porque essas pinceladas próximas estão todas predominantemente azul, ou seja, cores frias. Então quando eu ponho um tom um pouco quente, ao invés de pôr somente o branco, eu crio um contraste interessante, onde eu dá um pouco mais de separação, né, entre um tom e outro. Aqui algumas pedras que ficam muito esfumadas, por exemplo, aqui foi o caso de uma pedra que ficou bem esfumada. E eu não gostaria que ela ficasse tão esfumada, então eu defino um pouco mais do contraste dela. Pelo menos nesta lateral e depois na parte de cima. E aí, veja, às vezes a gente faz uma pedra nítida e depois vem e passa água em cima dela, entre aspas, né? Estou passando uma cor azul clara em cima dela, que representa uma água que veio cobrindo a pedra. Meio que passando por cima, né? Aí eu faço com que isso fique natural, né? Eu coloco a água aqui, onde ela terminou na parte mais inferior, eu preciso dar essa pincelada tirando aquela ponta, dou uma pincelada de baixo para cima, acentuo um pouquinho o branco lá na virada, lá na queda da água, põe uns pinguinhos para demonstrar esses pontos mais claros que a luz pega. E agora eu venho colocando esses pontos assim de nitidez. Lembrando, todo momento que você perceber alguma pedra se destacando muito em relação ao chão não, em relação à água, igual aqui, eu ponho um tom um pouco violeta para servir de intermédio, para criar uma certa
separação. Às vezes na pedra fazendo alguns formatos mais claros, algumas nuances também mais claras por aqui, para ir separando alguma coisa de outra, né? E definir um pouco o final desta pedra, onde acabou encostando no fundo. No fundo, assim, esfumou um pouco com a água, né? E agora eu preciso fazer esse destaque novamente. Às vezes com a cor mais clara, em alguma parte, dando pequenos toques. E também, às vezes, mexendo na própria água. Que eu vou escurecer um pouco a parte logo acima dessa pedra, que aí cria um pouquinho de separação, pelo menos nesta área aqui. Então isso é a parte que eu vou finalizando aqui da etapa superior. Lembrando, uma paisagem é uma coisa, como qualquer uma outra pintura, que a gente não consegue acabar. A gente sempre está insatisfeito, sempre querendo dar mais uma pincelada, dar um retoque, dar uma coisa. Então a gente simplesmente aceita o limite da gente, aceita que a gente chegou no final. Depois de seco também posso dar alguns retoques, de repente alguma coisa que eu não consegui, porque a gente vai se cansando muito e não vai vendo algumas coisas, alguns detalhes. Então isso é absolutamente normal da pintura. Importante a gente ficar satisfeito, dar o máximo, né? Mas se sentir muito cansado é melhor parar e depois continuar em uma outra ocasião. Então aí finalizado essa parte superior, né, das águas. Vou dar mais umas pinceladas aqui de marrons. E agora eu vou abrir aqui, expandir, para que a gente veja por completo. Antes de eu abrir mais, percebi aqui que realmente eu dei uma olhada geral, né, e vi que faltou só a parte de cima dessa água receber algumas pinceladas. Então aqui não tinha como. Tem coisas que dá para passar, né, mas aí tem algumas coisas que fica meio assim mais gritante, né. Então aqui tem água nos dois sentidos, para a direita, para a esquerda. Clarear um pouquinho por cima dessa pedra. Enfim, colocar uma sombra ali mais marrom aqui embaixo desta pedra. Esfumar um pouco as bordas com laranja. Enfim, é realmente um processo, né? Eu acabei de falar que a gente tem que parar, mas eu fico procurando coisa aqui, achando uma coisa aqui, outra ali que tem que retocar. Mas é porque realmente esse ponto aqui precisava. Falta o detalhe final, né? De como criar o efeito aqui. Então eu vou abrir, ampliar mais aqui a câmera para demonstrar como é que vai ser o retoque, vamos dizer assim, o tchan final, né? Aquela espuma da água que fica espirrando. Bom, aqui eu ampliei, né, para a gente ter uma visão do todo, do conjunto desta paisagem, que aí dá até para fazer uma comparação aqui com a foto. E para mostrar o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o diluente Eco puro, né, sem óleo de linhaça, porque eu preciso de uma mistura bem fluida. Vou pegar só um pouco aqui, ó, menos do que metade de uma tampinha, só para molhar a tinta. Poderia até mesmo enfiar o pincel aqui dentro para pegar a tinta, mas só para ter mais controle. E vou usar aqui o pincel do cabo amarelo, um pincel mais duro que você tenha. Porque eu vou tocar aqui na vasilha, pegar um pouquinho do mídio, né? Só umidifiquei, do mídio não, no caso do EcoSolve. Usar essa tinta branca, ou às vezes suja de azul, às vezes suja de roxo, enfim. E agora eu vou aproximar a câmera para mostrar o que eu vou fazer. Com a tinta aqui, ó, na ponta do pincel, eu vou encostar o meu dedo aqui e puxar um pouco, como se eu estivesse limpando aqui a escova de dentes, depois que a gente escova o dente, para tirar aquele excesso. Mas aí tomar cuidado, né? Porque eu vou pegando um pouquinho, mergulhando um pouquinho daquele solvente, porque só a tinta pura não vai ser diluída o suficiente para poder espirrar. Não é muito pastosa, né? E vou fazendo esse processo. Onde a água cai, ela cria
esta fumaça, essa neblina. Então eu vou jogando esses espirros, né, da água um pouquinho aqui nessa parte, veja. Eu vou criando todo esse movimento desta água. Isso assim, na parte mais clara, né? Na parte que é um pouco mais escura, obviamente, eu vou misturar o branco com um pingo de azul, com um pingo de vermelho, para não ficar muito claro. Também com um pinguinho só de diluente, para fazer um pouco aqui. Então não espirro exatamente no mesmo tom. E não pode ser muito, né? É porque assim, é mais concentrado no lugar onde a água cai mesmo, né? Que é aqui. Ó. Então não posso pôr muito em outros lugares. Aqui eu até posso pôr, ó, nesta queda d'água também posso pôr. Porém, com uma quantidade menor. Ou seja, eu vou ter mais cuidado de pegar mais pertinho do pincel e deixar, porque a queda de água aqui é bem menor do que esta que está aqui, né, embaixo. Então eu vou usando pinceladas um pouco menores. A gente pode inclusive colocar assim, ó, com o pincel de frente, ó, dar algumas pequenas pinceladas, né? Tanto nessa parte aqui, quanto aqui também, para criar de repente umas bolinhas mais cheias, né? Um preenchimento mais cheio. Que isso vai dando esse efeito mais natural. E subindo um pouco mais a câmera aqui, eu faço também nas partes superiores. Só que quanto mais alto, menos eu tenho que deixar. Ou seja, aqui eu tenho que tomar, além de sujar aqui, ó, com a cor bem mais escura, porque não se trata de um branco muito intenso, eu tenho que pôr bem mais curtinho aqui, ó. Sabe? Porque a ideia é espirrar somente nas proximidades aqui de onde a água está caindo. Então isso vai criando uma naturalidade, né? Muito legal na pintura. Se você perceber que por acaso começou a passar muito, veio até na vegetação, vem com o pincel fazendo isso, ó. Tirando algum que tenha passado, né, do ponto. Aqui, tem aqui, até aqui embaixo, então eu vou tirar esse. Porque precisa ficar mais concentrado perto da água, né, para representar exatamente onde a água caiu. Que formou aquela espuma. Aí lembrando que eu posso trabalhar com o pincel direto. Então é isso, ó. Agora vou fazer meus agradecimentos aqui e mostrar o final, né, aqui todo para vocês acompanharem como que ficou. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela presença aí até no final de mais um vídeo. Agradeço vocês por acompanharem aí. Peço que deixe seu comentário, seu feedback, compartilhe, dê sua opinião. Tudo isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Um grande abraço, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Acompanhe aí que eu vou liberar aí a imagem toda, só finalizar essa parte inferior aqui, para que você veja o resultado final aí, mostrando os detalhes de perto e até distanciando um pouco mais da pintura. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.